Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Frente a Frente Cast. Você que nos acompanha aí já há alguns episódios sabe que esse é um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 17h30 e sempre nós trazemos aqui convidados ilustres, convidados especiais que fazem a diferença na nossa sociedade luverdense aqui de Lucas do Rio Verde. Se você não é inscrito no canal, antes de fazer as apresentações devidas, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para que o YouTube possa, é claro, lhe avisar, para que você possa assistir aí no conforto da sua casa, aonde você estiver, os nossos episódios de hoje, não diferente das outras oportunidades, com dois convidados ilustríssimos, duas pessoas especiais, muito queridas, que nós temos uma afinidade aí muito grande, e que nós já vamos fazer as devidas apresentações. E hoje eu tenho o prazer de mais uma vez dividir a bancada com o meu amigo, parceiro, camarada, Ronaldo. Ronaldo, seja muito bem-vindo a mais um podcast Frente a Frente. Show, obrigado, Gercísio. Gratidão a você também pela audiência. Mais um episódio Frente a Frente. E hoje, frente a frente com dois caboclos de peso, hein? E temos muita coisa para falar mais uma vez do nosso município aí. Tenho certeza que vai ser um episódio fora da curva aí. Aprenda muito, fique de ouvidos bem antenados aí que você vai aprender muito hoje. Vou deixar as apresentações para eles, né? Paulo Nunes, Luciano, sejam muito bem-vindos, é um prazer realmente, assim, uma gratidão no nosso coração ter vocês aqui no nosso programa. O Paulo Nunes hoje está secretário da Agricultura e Meio Ambiente, né? E eu queria que você fizesse assim em primeira mão para a gente aí uma apresentação sua, de onde que você é, quanto tempo você mora aqui em Lucas do Rio Verde, qual a sua carreira política aí e como você chegou aí a estar à frente aí hoje da pasta que eu acabei de informar. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Ercílio, obrigado, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui nos apresentando. Eu tenho uma história que se confunde com a história de Lucas do Rio Verde, né? Eu sou quase um dinossauro, que eu tenho comentado isso, né? Que você comenta com os jovens hoje, conversa com os jovens e, nossa, meu Deus, quanto tempo que eu estou há 40 anos, né? Cheguei aqui em 1982, estou fazendo 41 anos agora em dezembro, que eu cheguei no Mato Grosso. Eu vim do Rio Grande do Sul, vim de uma família de pequenos produtores rurais no Rio Grande do Sul. A minha família é uma família bastante carente e nós éramos, além do meu pai e da minha mãe, nós somos mais 6 irmãos, eu e mais 6, então nós somos 7 irmãos. E eu fui o único da família que tive uma oportunidade muito pequena, mas tive também boa vontade de estudar, né? Então eu fiz ensino fundamental na minha cidade de Onda Alta, ensino médio na cidade de Onda Alta, e depois fui para Passo Fundo, né? Fiquei 2 anos para fazer faculdade, mas como a gente vinha de uma família muito humilde, eu não tive condições, né, de frequentar uma faculdade, até mesmo porque na época vestibular era vestibular sério, né? Não é que o de hoje não seja. Tinha que passar de verdade. Tinha que passar, e a concorrência era muito grande, né? Então você optava, né? Como eu tive que optar por trabalhar, né? E então prorroguei meu prazo para fazer uma formação. O primeiro vestibular que eu fiz foi para Direito, lá em 1900 e qualquer coisa, né? Então não consegui fazer o curso superior na época e surgiu a oportunidade de vir para o Mato Grosso, né? Um amigo meu, né, me convidou um dia, nós morávamos em Passo Fundo, morávamos no mesmo apartamento, e ele me provocou para vir embora para o Mato Grosso. E eu, né, no princípio foi um impacto muito forte, né? Pô, mudar para o Mato Grosso, mas quando eu estava fazendo o ensino médio, eu sempre olhava o mapa do Brasil e o que me chamava a atenção era a grande extensão de terra que existia na região norte do Brasil, né? Como tem hoje ainda, né? Mas era uma terra totalmente inexplorada, né? Só mato, enfim.
E eu me chamava a atenção aquilo, e sempre pensava no meu íntimo de um dia eu vou mudar para o norte do Brasil, não necessariamente para o Mato Grosso. Eu olhava aquele mapa e olhava aquela extensão toda, eu vou embora. E aí eu acho que tudo que você alimenta positivamente na sua mente, você acaba transformando em realidade, né? Você acaba fazendo acontecer. Surgiu essa oportunidade, o meu amigo chega lá e me convidou para vir para o Mato Grosso, para Lucas do Rio Verde. Eu falei, Lucas do Rio Verde, onde é isso? Né? E realmente não era nada, né? Porque nós chegamos aqui em 82, o Lucas estava começando, foi um projeto oriundo lá da minha cidade de Ronda Alta, por isso nos chamou a atenção de vir para cá, né, que foi o primeiro movimento sem terra que ocorreu, foi lá em Ronda Alta, na Encruzilhada Natalino, e de lá vieram 203 famílias para cá, para ocupar essas áreas que hoje estão aí à disposição das pessoas que ficaram aqui, ou muitos deles desistiram, enfim. E aí, vamos embora para o Mato Grosso. Aí vim, pedi minha esposa em casamento num ônibus que ia de Passo Fundo para Ronda Alta, né? Chegamos na casa do pai dela, pedi ela em casamento e ela falou, não, vocês têm que ver o que é melhor para vocês, então, né? E aí casamos, esperamos um prazo, casamos e eu vim embora para cá, ela ficou no Rio Grande do Sul. Né? Vim pra cá, cheguei aqui, olhei aquilo lá, vou embora amanhã, não fico aqui. Aí esse meu amigo sempre me deu força, sabe? Nós éramos muito amigos mesmo, e ele falou, não, nós é para ficar e vamos ficar. E aí fomos ficando, encontrando pessoas que a gente conhecia, pessoas que eu já tinha estudado comigo lá na escola em Ronda Alta, e nos chamando, não, fica aqui, vai na minha casa, vai almoçar comigo, vai tomar um café, e você vai se entrosando. Eu fui me enturmando com essas pessoas. Aí, já 2, 3 meses depois que eu estava aqui, eu já estava decidido a ficar aqui, né? Tanto que a minha esposa veio. Aí tem toda uma outra história, né? Nós começamos aqui, as primeiras aulas que foram ministradas aqui na escola Dom Bosco, né? Que estava começando, né? Eu fui chamado para ser secretário da escola e a minha esposa para ser a primeira professora aqui da escola, né? E aí começamos nossa vida aqui, eu como secretário da escola, ela como professora. Eu assumi as aulas dela em fevereiro, até ela chegar aqui em março, que ela demorou 30 dias a mais para vir, depois do início das aulas. E aí a gente foi ficando e criamos uma estrutura aqui, conquistamos grandes amigos, que são meus amigos até hoje, né? Amigos de 41 anos, a gente continua se relacionando, continua se visitando, enfim. E Lucas do Rio Verde é isso aqui, né? Uma terra acolhedora, como me acolheu lá em 81 e acolheu as famílias que vieram do Rio Grande do Sul na época, acolheu tantas e tantas famílias que vieram após isso, né? E Lucas hoje sempre ainda cultiva a tradição de que as pessoas vêm para cá, elas têm uma oportunidade, elas podem ter sua casa, elas podem sonhar em ter sua casa, elas têm um emprego. Então é uma cidade bastante acolhedora. E eu vi todas as transformações. Eu acho que basicamente nesse início de conversa é isso, né? Claro, tem muita história para contar de Lucas, né? Muitas coisas que aconteceram aqui, né? Mas vou deixar o Luciano se apresentar, senão eu vou tirar dono do programa, né? Luciano Lupo, prazer ter você aqui, cara. Você é um cara que eu aprendi a gostar como profissional, né? Quando você ainda estava na pasta da comunicação, né? Que é a minha área. E também é um prazer imenso ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço demais, imensamente, o convite de vocês. É muito legal, assim, essa valorização da parte de assessoria de comunicação, né? Então, eu morei na década de 90 inteira aqui no Lucas do Rio Verde. Eu cresci aqui, né? Muito criança. E aí eu precisei sair daqui para estudar fora. Não tinha faculdade aqui na época. Sim. Então, eu morei de 90 a 2000 aqui. Aí fui estudar em Cuiabá. E de Cuiabá eu fui correr o mundo. Aí estudei fora do país, morei em Natal e por último vivi 12 anos lá em Goiânia. Nossa. Aí o prefeito Miguel foi eleito aqui e eu vim para trabalhar na comunicação. Qual que é a sua formação? Eu sou formado em comunicação social, tenho MBA em gestão e planejamento de marketing, especialização em marketing político. Ah, bacana. E você está aqui então unindo os dois. Agora aí eu fiquei todo esse período fora e voltei há 2 anos e meio mais ou menos aqui para Lucas do Rio Verde. Então assim, você ficar quase 20 anos fora da cidade, quando você volta é um outro universo. Eu passava em Lucas só na rodovia, né? Porque minha família toda mora em Sinop. Então eu passava por aqui muitas vezes no ano assim, mas nunca entrava muito na cidade. E quando eu vim para cá eu fiquei bem assustado, porque a cidade desenvolveu muito. Sim. Então assim, não dizer que o Paulo é velho, mas quando o Paulo estava chegando em Lucas do Rio Verde eu estava nascendo. Nossa. Então a história assim se confunde. O Paulo, quando foi prefeito aqui a primeira vez, na primeira gestão dele, eu
eu era muito criança, vivia aqui no meio das praças aqui, então eu conhecia o Paulo aqui, assim, mas só de vista. Eu era uma criança muito pobre, muito carente, e o Paulo era o cara que comandava a cidade aí. Então assim, eu fiquei muito feliz quando eu consegui vir para Lucas do Rio Verde, e depois, à frente da comunicação, o Paulo me fez convite para eu ir para a pasta da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para assessorar ele. Então é uma secretaria que tem uma vasta aba de projetos, muitos projetos assim, e assim, a gente precisa muito da visibilidade para isso. Lógico, o meu trabalho, unido em conjunto com a comunicação, né, a equipe da Ascom, então a gente acaba dando uma visibilidade boa para os projetos da Secretaria do Paulo e da gestão. Com certeza, Ronaldo, se eu não tiver oportunidade, só nós vamos ficar conversando aqui, não dá, né? Não, pode dirigir a pergunta aí, já da parte de trabalho para o Paulo aí, que ele tem muita história para contar. Paulo, você relatou para nós aqui, e eu de conversas com vários luverdenses desde que vim para o Mato Grosso, já vim para trabalhar com o Miguel, tudo, então eu já escutei muita história tua, tá? Você até estava comentando que você veio de família de produtores, e hoje você está à frente de uma pasta que também olha para isso. Você teve alguma experiência fora, digamos assim, dessa questão da tua família lá de produtores depois que você veio para o Mato Grosso? Além de, obviamente, respirar o agro, não tem como falar, eu não tenho conhecimento nenhum. Ninguém que mora em Lucas do Rio Verde não tem conhecimento nenhum. Pelo menos um mínimo teve. E eu vejo bastante ações que vocês estão fazendo, inclusive é um ponto que depois eu quero que você comenta, que eu acho espetacular, inclusive o mercado dos produtores aqui pertinho de casa, eu moro no Vanguarda, então ficou uma maravilha para mim, o quanto que esse olhar da tua Secretaria da Agricultura, vindo da tua origem lá de pequenos produtores rurais lá do sul do país que você falou, hoje ajuda você a olhar também para os pequenos aqui, porque vamos falar assim, os grandões, todo mundo quer olhar, e é o pequenininho que faz a máquina girar todo dia aqui. O quanto que essa experiência ajuda você e esse olhar que você tem com, vamos falar assim, com a agricultura familiar? Então, eu venho não como tradição na agricultura, mas vivi um pouco da agricultura com meus pais, né? Então a gente tinha uma pequena área, a gente vivia isso lá, plantando feijão, batata doce, batatinha, cebola, né? Pequena propriedade. A minha área de formação, eu sou formado em Direito, né? O sonho que eu tive lá na infância, quando eu fiz o primeiro vestibular, foi para Direito, e eu consegui fazer o curso de Direito aqui em Lucas, quando teve a primeira turma da La Salle, eu fiz o curso de Direito aqui. Então, mais uma vez, eu reforço sempre com as pessoas que eu converso, aquilo que você alimenta positivamente, mentalmente, as coisas acontecem. Todas as coisas que eu mentalizei, que eu energizei positivamente, acabaram acontecendo na minha vida. Primeiro no Mato Grosso, que era uma coisa, um sonho de adolescente. Depois eu sempre conto uma história de quando eu vim para o Mato Grosso e quando eu me tornei candidato a vereador, fui vereador na primeira gestão aqui, depois fui candidato a prefeito. Na minha candidatura a prefeito, eu liguei para minha mãe, né, quando eu saí candidato aqui, falei para ela que eu era candidato a prefeito, e a minha mãe falou uma história que ela ouviu quando eu era criança, dizendo que eu ia tirar todas as pedras lá das estradas de Ronda Alta quando fosse prefeito de Ronda Alta. E ela falou para mim assim, você não vai ser prefeito em Ronda Alta, você vai ser prefeito aí na sua cidade. Então, mais uma vez, aquilo que eu mentalizei lá atrás se tornou realidade, né? A minha mãe não teve a felicidade de me ver prefeito porque ela faleceu em agosto de 92, quando eu estava em campanha. Meu sonho, um dos sonhos que eu tinha também na área comercial é ser dono de posto de gasolina. Eu consegui ser dono de posto de gasolina. Então, tudo aquilo que eu mentalizei, eu acabei concretizando. E quando, voltando à sua pergunta a respeito da agricultura, quando o Miguel me convidou para trabalhar com ele, eu fui para a área de segurança e trânsito. É uma área que eu não tinha muita afinidade e também não tinha conhecimento, e aí você tem um certo temor,
né? Principalmente que você mexe com a vida das pessoas, né? Você mexe com a vida da pessoa e você mexe com dos dois mais importantes que você tem. É o capital, que é o patrimônio que você tem, e com a vida. Né? Então, você trabalha no limiar sempre. Né? Então, nunca me senti confortável como secretário de Segurança e Trânsito, mas eu aceitei um desafio do Miguel. Quando ele me convidou, eu falei: Miguel, olhando no seu olho, assim, eu vou aceitar, mas tu sabe que não é isso que eu quero para mim. Eu falei: não estou preparado para isso. Até porque aconteceu um fato na minha vida. Em 2013 eu perdi um filho meu vítima de latrocínio. Né? Então, psicologicamente, eu ainda não estou preparado para conviver com violência, etc. Enfim, mas fiquei 1 ano e 4 meses na secretaria ainda, né? E fizemos grandes avanços na Secretaria de Segurança. Eu posso dizer que a gente é responsável por muitas ações que foram desenvolvidas nesses 2 anos e meio. Começou lá atrás comigo, como secretário de Segurança, claro, sempre com o aval do prefeito Miguel. Sempre ele me empurrando: faz, e vamos fazer, enfim. Então acredito que a gente deixou Miguel né? Então acho que eu deixei assim um trabalho legal. Depois o Coronel Cunha assumiu a secretaria e toca muito bem, é da área dele, tem formação, tem capacidade para isso, enfim, é uma pessoa certa no lugar certo. E aí Miguel me chamou um dia e falou: Paulo, estava pensando em colocar você na Secretaria da Agricultura. Não, Miguel, eu não sou formado, né, não sou agricultor, mas vi plantar os primeiros pés de soja, os primeiros pés de arroz, os primeiros pés de milho aqui em Lucas, né? Estou aqui desde o início. Então, os primeiros parceleiros que eram chamados, as pessoas que vieram para cá, eu estava aqui. E tenho sempre esse olhar voltado para o pequeno, aquilo que você colocou, né, Ronaldo? Porque o grande produtor, ele tem a estrutura própria, ele tem o técnico dele, ele tem as pessoas que trabalham para ele tem tecnologia à disposição dele, ele trabalha em larga escala na produção. Agora, o pequeno precisa do apoio do poder público, seja ele estadual, municipal ou federal. Ele precisa desse aporte, ele precisa dessa indução para que ele faça as coisas corretas. Eu acredito que hoje, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a gente desenvolve um trabalho, né, bem interessante, né? Eu tenho uma proximidade muito grande com os pequenos produtores rurais. Nós temos 2 mercados do produtor rural aqui lá no Goiás, e inaugurando esse aqui no Parque das Emas, que é voltado diretamente para a agricultura familiar, né, que quem está nos blocos do mercado é o pequeno produtor rural, e a gente tem incentivado naquilo que é possível através do poder público, através de orientação. Eu acho que ainda nós deixamos a desejar, principalmente na assistência técnica e extensão rural, né, nós precisamos estar mais próximos com técnicos nossos acompanhando o produtor lá na ponta, lá na áreazinha dele lá que ele está produzindo. E a gente tem que considerar que a agricultura familiar, hoje, grande parte dos alimentos que vai para a mesa do cidadão sai da agricultura familiar. A gente sabe que o grande negócio é extremamente importante. A nossa economia, basicamente, é o agronegócio, é o soja, o arroz, o mais milho. de 70% do que está na mesa de todo mundo, todo dia, é agricultura familiar. Exatamente, então eu tenho sempre considerado isso, né? Quando você vai comer o feijão, vai da agricultura familiar. Você vai comer o arroz, geralmente da agricultura familiar. Você vai comer a batata doce, da agricultura familiar. Você vai comprar a salsinha, da agricultura familiar. Você vai comprar a alface, da agricultura familiar. Então, grande parte dos alimentos que estão na nossa mesa vem da agricultura familiar. Isso jamais se pode esquecer do grande negócio da agricultura em escala, né? A gente não pode esquecer, nós somos um município voltado exclusivamente para o agronegócio, e o agronegócio é a nossa economia mais forte que nós temos, então nós não podemos... Você precisa do grande também, como precisa do pequeno, né? Com certeza, então a gente tem esse olhar, né? Hoje nós conseguimos fazer com a agricultura familiar aí, hoje nós temos a Cooperlaf, que é uma cooperativa da agricultura familiar que está indo muito bem, nós temos as associações dos pequenos produtores rurais também que estão indo muito bem, nós temos já agora, até vou fazer um merchan aqui, no dia 25 nós estamos trabalhando um novo projeto para a agricultura familiar, que é chamando as grandes fazendas, o pessoal que tem cantina, que tem lá seus 150, 200 funcionários. Nós vamos fazer através da cooperativa uma apresentação de todos os produtos que eles vão comercializar, que já estão produzindo, para a gente comercializar e vender através da cooperativa para essas grandes fazendas, né? Esses grandes produtores rurais que têm as suas cantinas, né? Então, dia 25, inclusive
inclusive vocês já estão convidados, vai ser lá no Sindicato Rural, nós estamos fazendo uma parceria da Cooperlaf, da Empaer, da Prefeitura, do Sindicato Rural e chamando os grandes produtores para a gente poder fazer essa apresentação dos produtos que eles já produzem aqui e vão comercializar e vender para as cantinas, né? Então assim, nós temos muita coisa, eu sempre falo de manhã, inclusive estava falando com o secretário Alain, estava comentando com ele, é tanta coisa que você tem para fazer que não dá tempo de você fazer tudo. Então você tem que ir priorizando, tem que ver o que nós podemos avançar, o que nós temos que retroceder, enfim. Nós temos a patrulha mecanizada que atende a agricultura familiar. Nós conseguimos agora com um projeto lá no Nossa Senhora Aparecida, que é um crédito fundiário recente, que são 50 famílias, nós conseguimos poços artesianos para eles lá, para eles ter água, porque eu vejo assim, para você produzir na agricultura familiar tem coisas que são básicas. A irrigação é básica, você tem que ter água para fazer irrigação, você tem que ter a estrada, você tem que ter energia, e eu tenho sempre colocado que a energia solar vai ajudar a diminuir o preço da produção, então é necessário. Nós precisamos ter a estufa, porque nós temos duas estações bem distintas aqui, que é a seca e a chuva. Na chuva você precisa da estufa para produzir, e na seca você precisa da irrigação para você poder produzir também. Então assim, a gente tem procurado dar sempre essa ênfase, dar esse enfoque, né? Nós temos um horto aqui que nós estamos reestruturando todo ele, com a construção de um barracão, né, para nós receber esses produtores rurais. Nós temos o projeto da apicultura, onde nós estamos cuidando dele também com a Empaer, com a Prefeitura, com o Senar e os apicultores. Nós estamos em torno de 16 apicultores, tem quase 200 caixas de abelha já. A gente precisa dar mais fazer com que a coisa ande com mais velocidade. Então assim, é muita coisa. Nós temos um programa de fruticultura aí, que é o Frutifica Lucas, que nós já distribuímos em torno de 70 mil mudas para os pequenos produtores também de abacaxi, mamão, citros, né, limão, enfim, a gente está distribuindo para os produtores rurais. Então assim, claro que para tudo isso, eu sempre falo, tem que haver também uma boa vontade do gestor, ou seja, do nosso chefe maior. E o Miguel tem esse olhar voltado para a agricultura familiar, mesmo ele sendo um grande produtor, ele olha a agricultura familiar porque ele veio da agricultura familiar também, né? Então isso é muito importante, você juntar isso com a boa vontade do gestor, com a vontade que nós temos e a vontade dos produtores rurais, com certeza nós teremos êxito, nós teremos sucesso. E nós temos uma cooperativa aí, que é a Cooperlaf, que já está dando resultado. Nós vendemos para a merenda escolar já. Agora mesmo nós vendemos 13 mil quilos de alimentos para a merenda escolar. Nós estamos provocando agora, inclusive tivemos uma reunião agora à tarde, para nós definir uma coisa que eu acho que é uma cadeia que nós temos que desenvolver também, é o frango caipira, é o ovo caipira. Então nós estamos pensando nisso, já reunimos com ideia hoje, para nos dar orientação para que a gente possa incentivar essa cadeia. Nós temos 2 meninos aí que estão começando um projeto de abatedouro de ovinos também, né, que vai ajudar muito também, é um outro ramo que pode ser explorado e muito bem explorado, né. Então assim, tem muita coisa que a gente está desenvolvendo, dando apoio. Eu tive essa semana com o nosso vice-governador, Otaviano Pivetta também, buscando auxílio do Estado para que a gente possa realmente trazer o Estado junto com a gente, e quem está nessa área de gerenciamento dos projetos da agricultura familiar é o Otaviano. Então é uma pessoa daqui de Lucas, que foi prefeito 3 vezes, que tem toda uma história também voltada, veio também da agricultura familiar, ele veio de pequeno produtor rural, né? Então é muita coisa, né? Então nós temos assim, e parcerias, né? Eu acho que a Empaer é um parceiro muito bom para nós. Nós temos, além disso, nós temos buscado também com o IFMT, que é o Instituto Federal também, que desenvolve projetos de biotecnologia. Então assim, a própria La Salle, nós temos uma unidade técnica de abelhas lá na fazenda escola da La Salle, que é lá na Itambiquara, que vieram junto conosco no projeto do mel. Então uns bons parceiros, aí nós temos a FS, nós temos BRF, nós temos a Bioplanta, nós temos a Fundação Rio Verde, que nós lançamos no Show Safra desse ano, o programa 365, né, Campo 365, que é um projeto voltado para a pesquisa para a agricultura familiar. E aqui eu quero fazer uma menção ao nome do José Piscini, que ele, como presidente da fundação, nos provocou para isso,
porque ele viu que sempre, principalmente no show safra, quem participa sempre é o grande. E ele quer trazer a agricultura familiar para dentro da fundação e mostrar que eles são tão importantes quanto. Então, assim, é uma atitude muito louvável. Eu sempre tenho discutido isso com o José, tenho parabenizado ele por tomar. Claro que tudo é um processo, nada acontece de hoje para amanhã, mas nós estamos começando. Nessa última edição, ele inclusive abriu um espaço muito bom para a agricultura familiar dentro do Show Safra. E nós temos a Embrapa envolvida nesse projeto, tanto o 365, a Empaer, nós temos a Fundação e a Prefeitura. Então eu acredito muito nesse projeto, nós vamos fazer ele se desenvolver, porque é a solução, porque nós temos experiências, eu tenho pesquisa para o soja, para o milho, para o algodão, e muitas vezes não tenho pesquisa para a abobrinha, para a alface, para mandioca, então você tem que trazer isso para dentro. E essa é uma nova visão que a própria fundação tem em relação à agricultura familiar. Legal. Nós vamos para o intervalo, já, para dar também ênfase aos nossos apoiadores, Casa de Carnes Bom Gosto. Você sabe que o melhor churrasco de Lucas do Rio Verde é ali, e do The Store. A gente sabe que lá a moda acontece, que são os nossos apoiadores aqui do nosso programa. Nós vamos para o intervalo, na volta nós vamos discorrer sobre alguns tópicos que o Luciano trouxe para a gente, né, Luciano? São vários projetos mesmo, que a Secretaria está aí desenvolvendo, que é importante para o nosso município. Nós voltamos já. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortências, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Voltando aqui, pessoal, vamos continuar nosso Frente a Frente podcast com Paulo e Luciano. E já vou pedir para vocês, já que o Gercísio não pediu no final, eu vou pedir. Você achou que ia ficar sem, né? Mas deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho aqui para todo novo episódio você ser notificado, lembrado, para você assistir e estar sempre atualizado. E compartilha. Compartilha aí no grupo da família, no grupo do escritório, no grupo da fazenda. Sim. Compartilha aí que ajuda muito nós, né, Gercísio? Com certeza. Nós estávamos aqui no intervalo falando um pouquinho sobre educação. Antes de eu direcionar para o Paulo a questão da pergunta de educação, Luciano, fala um pouquinho para nós, principalmente desses desafios. Você mesmo falou, é formado em comunicação. Sim. E hoje o mundo está numa briga desenfreada para quem aparece mais. Conta um pouquinho desses desafios que, com toda o cuidado e zelo, vamos falar assim, principalmente quando você fala de informações públicas, de movimentos públicos, que você tem que cuidar muito, preservar muito como você comunica isso, e ao mesmo tempo para você não ficar negligente em falar assim, as pessoas que vêm buscar, porque as pessoas não vão buscar. Não vão. Fala um pouquinho desse desafio de como comunicar, vamos falar assim, as principais ações. Então, realmente é um desafio, porque é uma linha muito tênue. Você conseguir passar informação sobre o que a gestão pública está fazendo para a população, atingindo todas as camadas, porque você tem que falar com a pessoa menos leiga e com a pessoa muito mais instruída. Então, a comunicação ela precisa ser um pouco, ela não pode ser linear. Então você tem que saber o que você está falando e para quem você está falando. Usar o veículo de comunicação correto, porque tem gente que hábitos de consumo de mídias diferentes. Então, você passar da transparência para o que a gestão pública está fazendo é a coisa mais importante. Então você precisa ser muito honesto na mensagem que você vai passar.
Então hoje você faz as campanhas, tem as campanhas educativas, tem os programas voltados para educação, voltados, sei lá, para agricultura, esporte, lazer, cultura, turismo, né? Então o turismo aqui na nossa cidade ele está começando ainda, mas precisa começar. Assim como o Paulo começou lá em 81, então o turismo precisa começar em algum momento. Então nós temos um estado muito rico, né, em natureza, recursos naturais. Então ele precisa ser explorado de uma forma muito consciente. Na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente a gente tem muito essa preocupação com licenciamento para ser aprovado ele tem que passar por vários crivos, muita análise. Então quando a gente precisa dar transparência para o que está acontecendo, não só dentro da Secretaria, mas dentro de uma gestão pública mesmo, precisa ser muito responsável. Como que você vai fazer isso? Então hoje a população, quando você é muito honesto com a população, a mensagem chega de uma forma agradável, mesmo que seja uma notícia um pouco ruim ou ruim. Então, o que acontece de ruim precisa ser comunicado para a população e o que é bom precisa ser comemorado junto com a população. Mas nada pode ficar fora dos olhos da população, porque trabalhando dentro da gestão pública, a gente não está administrando o meu dinheiro, o dinheiro próprio. A gente está administrando o dinheiro dos outros, das outras pessoas. A gente já falou, não é o dinheiro do Miguel, não. É isso. Então, assim, nosso, luverdense o dinheiro. Então, quando a pessoa chega lá e pede uma informação no balcão, você tem que atender ela muito bem, passar a informação correta, não sabe, chama um colega que sabe fazer, porque é dessa maneira que a pessoa vai falar assim, meu dinheiro está sendo investido aqui. Então, a gente se sente de uma forma meio que intrínseca que nós somos funcionários da população. E isso, se você trabalha isso em você de uma maneira psicológica bem tranquila, não se torna uma obrigação, se torna um prazer. Então, trabalhar na gestão pública se torna um prazer quando você faz com carinho, com cuidado. Então, assim, atender todas as pessoas muito bem, até as pessoas que chegam um pouquinho mais alteradas, ou então as pessoas chegam lá só para fazer um elogio. As pessoas não fazem, fulano de tal veio aqui me elogiar. Isso acontece diariamente dentro da prefeitura, dentro dos órgãos públicos aqui da nossa cidade. Então, comunicação, ela é muito importante para dizer para a população o que está sendo feito. Então, quando você faz isso com muito carinho, chega de uma maneira muito legal. Agora, a gente precisa usar, o que a gente estava falando no intervalo aqui, a tecnologia. Então, assim, hoje a gente tem uma vasta gama de maneiras de comunicar a população. Uma delas é o podcast, o que a gente está fazendo agora. Antigamente, como é que você faria isso aqui? Dentro de um telejornal, dentro de um programa de televisão. Hoje, sim, a televisão ela ainda domina muito, mas a internet dominou muito mais. Então, hoje, quem produz para a TV, automaticamente tem que produzir para a internet, senão fica fora, perde audiência e tudo mais. Então, a tecnologia ela vem para auxiliar nessa questão. Usada de maneira consciente, né? Então, estuda o público que você precisa comunicar, o que você precisa comunicar e escolhe o melhor veículo de comunicação. Melhor veículo de comunicação, eu digo, se é TV, se é rádio, se é jornal, se é um anúncio, se é rede social. A rede social é muito forte hoje, então você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca na rede social, né? Tem que ser muito consciente. O que você responde, as pessoas... A internet hoje não é um mundo sem dono, que as pessoas fazem o que querem. Algumas pessoas acham isso, mas ela tem um controle, né, a internet. Então você consegue rastrear hoje em dia. Então, o que você ouve na rede social hoje é um meio de comunicação. Você perguntou ali dentro do site da prefeitura, a página do secretário, a página de qualquer político, ela precisa ser respondida com consciência. Ninguém pode ficar sem resposta. Por mais agressivo que seja a pergunta ou um elogio, todo mundo precisa de resposta ali dentro. Então, fica atento nessa questão da tecnologia para ser usada a favor. E vai ficar todo mundo feliz. Só pegando um gancho, até porque nós temos dois caras aqui formados em Direito, né? Certo. E podem discordar ou concordar. Mas, por exemplo, eu como site de notícias, se eu falar algo, por exemplo, seu, Luciano, que não é verídico, e você ficar sabendo, você pode pegar um advogado e me processar, porque eu tenho que ter algo. Então, isso que você falou é importantíssimo, saber levar a informação correta, da maneira certa, para que a transparência seja colocada nisso, né? Com certeza. Importante. É importantíssimo. Eu gostei de uma coisa que você falou, Luciano, que eu sou um defensor, porque muito se fala hoje em fake news, né?
Sim. Fake news daqui, porque deu umas polêmicas, não vamos entrar nessa linha. Certo. Mas vamos falar de fake news. Mas eu gostei muito do que você falou das coisas não tão boas ou das coisas ruins. Porque muitas das vezes nós esquecemos que você não falar um fato que deveria também se enquadra como fake news. Com certeza. Então, mas por que mostrar? Tem certas coisas que a população precisa entender. E eu não me lembro aonde que eu vi, não me perdoe, não saber onde que eu vi. Mas eu vi até um comentário que foi respondido depois por alguns, até eu acho que são munícipes mesmo, da questão de fotos divulgadas dos contentores, dos contentores de lixo queimado. As pessoas colocando, pra que fazer isso? Isso é coisa que não se mostra, uma cidade tão bonita. Eu fiquei analisando e falei, isso precisa ser mostrado, para causar indignação nas pessoas. Porque talvez eu que esteja aqui, que moro, que não vi, falo assim, cara, que Lucas do Verde é tudo 100% tranquilo. Eu vou negligenciar, não vou saber. Não, eu vou um pouco mais além nessa sua colocação, que ela é bem pertinente, porque se você não mostra isso, aquele contentor que foi queimado ali, ele tem um custo. E o custo quem está pagando sou eu, você é a população. Então, se você não mostra que alguém queimou aquilo ali, pode ser que a gente descubra, pode ser que não. Mas dizer que alguém queimou aquilo ali, diz para a população, fala, olha, alguém queimou um bem seu. O seu dinheiro está sendo queimado ali. Exatamente. Então, o quão importante essa pode ser um ato de vandalismo, pode ser uma falta de atenção, tem N motivos, e isso, como o Lucas do Rio Verde agora é uma cidade bem monitorada, então, com essa quantidade de câmeras que tem, já quase 400 câmeras, então já é muito fácil de se descobrir essas coisas. Mas também não cabe a mim falar sobre isso, mas só para ilustrar que realmente é o dinheiro público que está sendo aplicado ali, gasto na verdade, desperdiçado ou com vandalismo. Vamos discorrer aqui dos tópicos então? Vamos. O quão importante é essa questão do você conscientizar / educar. Nós estávamos falando aqui até no intervalo de, por mais que nós estamos respirando agro, que nós somos do agro, é muito importante porque tem pessoas que não estão diretamente no agro. E para a gente explicar para as nossas crianças, e talvez nem tão crianças assim, que os produtos não nascem lá na prateleira do supermercado. E tem um dos tópicos que eu gostaria de que vocês comentassem sobre isso, que é o Museu do Cerrado, que justamente serve também para isso. Gostaria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso. Bom, falamos bastante sobre agricultura familiar, negócio de escala, enfim, mas eu quero falar sobre o meio ambiente. Eu acho que importante. É um tema pertinente demais e exigência mundial hoje, se produzir com sustentabilidade. E você só vai produzir com sustentabilidade desde que você esteja preservando o meio ambiente. Então nós estamos agora, por orientação do prefeito Miguel também, retomando o projeto Lucas Legal, está com uma certa dificuldade ainda de fazer as coisas acontecerem, mas está no radar e nós vamos fazer o Lucas Legal voltar. O Lucas Legal foi criado lá em 2007, 2008 e deu um resultado muito positivo, tanto é que boa parte do que se colocou no Código Brasileiro Florestal saiu do Lucas Legal. Então, nós estamos retomando isso aí. Nós tínhamos uma área de 4.700 hectares de passivo ambiental na época. Nós conseguimos reduzir ele para 470 hectares e a gente quer atualizar os dados agora para ver se nós evoluímos ou retrocedemos, como que nós estamos nesse contexto. E o meio ambiente, eu vejo assim, nós temos toda uma situação, e aqui eu quero fazer um chamamento a todas as pessoas que residem em Lucas. Nós temos belos parques, nós temos belas praças, nós temos 2 lagos muito bonitos, que é o Lago Hernani Machado e o Lago Harry Miller, e que a gente vê que as pessoas não ajudam no cuidado. Lixo jogado, nós temos 2 limpezas, uma no Hernani Machado e uma no Harry Miller, e é assustador quando você entra dentro da mata e vê tanto lixo acumulado dentro da mata. E esse lixo está indo para dentro do lago, tanto é que
não sei se vocês perceberam, nós estamos fazendo uma limpeza no lago aqui no Hernani Machado, fazendo a revitalização do lago, e nossa, o que encontra de sujeira, de garrafa PET, de plástico, tudo que você imaginar tem dentro do lago. Isso sai da onde? Sai das casas das pessoas. Isso, não nasceu não veio para lá automaticamente. Alguém largou esse lixo para dentro do lago. E isso está prejudicando os peixes que vivem lá, os animais que vivem lá, jacaré, cobra, enfim, os animais que vivem no lago estão sendo prejudicados com o acúmulo de lixo que está sendo jogado dentro dos nossos lagos. E é uma coisa, é um cartão postal que nós temos aqui, tanto um quanto o outro, e nós não nos preocupamos. Então é muito importante também que haja essa consciência ambiental, e dentro dessa consciência ambiental é que nós retomamos o Museu do Cerrado. Foi lá atrás com outros professores que estavam à frente da Dom Bosco, que começaram e que deixaram aquele local sendo um museu, do Cerrado, que lá não é um museu onde você vai encontrar peças do passado, etc. Não, são árvores, são plantas que tem lá, que são da vegetação nativa do Mato Grosso, que é o Cerrado, e esse museu, nós chamamos ele de museu justamente para isso, para dar um enfoque nas espécies que tem lá. Então nós revitalizamos ele esse ano, nós temos uma pessoa acompanhando, nós temos uma professora que está lá, que recebe alunos toda semana lá. Nós, nos primeiros 30 dias que botamos funcionar o museu lá, nós recebemos em torno de 320 crianças em 30 dias, visitando o museu, aprendendo um pouco sobre a educação ambiental, e isso nós estamos levando um programa de educação ambiental para todas as escolas. Nós temos ali as hortas escolares, nós estamos retomando as hortas comunitárias, isso tudo voltado para o meio ambiente, isso que você colocou, que a gente quer mostrar para as crianças e também para os adultos, mas muito mais para as crianças, que o leite não vem na caixinha no supermercado, que a alface não nasce na gôndola do supermercado. Então a gente está mostrando para as crianças, nesse trabalho nós fazendo educação ambiental, que eles se for possível até plantar uma plantinha lá na terra, mexer na terra e mostrar que aquilo ali é importante, ele cuidar também, porque é um bem para ele, para o futuro dele, Então tanto o mercado quanto o horto municipal, que a gente quer, inclusive comentei com vocês que nós queremos fazer um roteiro dentro do horto municipal lá, uma trilha ecológica mostrando tudo que nós produzimos lá, o que é possível produzir, e as crianças estarem envolvidas diretamente com a terra, produzindo o alimento, ou entendendo como é produzido o alimento que é consumido na mesa de todo brasileiro. Então isso é muito importante, você ter essa consciência, mostrar que tudo isso acontece porque alguém está trabalhando, porque alguém está plantando, porque alguém está molhando, porque alguém está cuidando lá na lavoura do camarada lá, seja do grande produtor, do pequeno produtor, seja daquele grande produtor de leite, que é aquele que tira 5 litros de leite para sustento da sua família. Mostrar para as crianças que isso vem de alguém e demanda de um trabalho das pessoas, que não nasce dentro do supermercado. Legal. Eu gostaria de fazer um complemento nessa fala do Paulo, que é importante, é que esse espaço do Museu do Cerrado, ele é um espaço voltado realmente para a educação ambiental, mas não somente voltado para a questão de plantas e tal. Então lá a gente apresenta a destinação de óleo, a destinação dos resíduos, como que faz a separação do lixo. Então as crianças sabem que não pode colocar o lixo seco com lixo úmido. Às vezes o pai, no automático ali, acaba não ensinando a criança. E é bom que a criança saiba isso, quanto menor for, mais fácil ela vai absorver. E tem criança que chega e educa o pai em casa. Mãe, não joga esse óleo na pia. Esse óleo aqui a gente pode usar. Porque lá na prefeitura, assim, sabe, eu aprendi com o projeto. Às vezes não sabe nem o nome do projeto, mas sabe a destinação. Na semana passada nós tivemos um curso lá que foi de sabão ecológico com a Escola Educar. Então esse espaço do museu e do horto, ele não vai se voltar somente para escolas municipais e estaduais, escolas particulares, grupos de alunos que querem fazer educação ambiental. Professores falam assim, olha, eu quero ir lá ensinar os alunos como é que faz esse curso de sabão. Dá para fazer. Legal. Só tem que agendar, tem um contato lá no site da prefeitura, na página da secretaria, entra lá, faz o agendamento, é tranquilo. Lá cabe umas 60, 80 pessoas tranquilamente, que pode andar ali, circular e fazer os cursos confortavelmente. A professora, ela ensina tudo, ela faz um tour com essas crianças lá dentro.
Lógico, monitorado com o professor, com o diretor, com alguém da escola. Mas esse espaço ele não é, ele é voltado para todo tipo de educação. Então, o que você pensar sobre educação tem ali no museu e brevemente lá no Horto. Bacana. Eu quero só exercício, só para que é uma dúvida minha e talvez seja dos luverdenses, mais algum luverdense aí. Como que funciona o Horto Municipal? Então, qual que é a dinâmica é uma dúvida, uma curiosidade minha. Como é que funciona isso? Então, nós lá produzimos mudas, né? E essas mudas, além da aquisição, a gente planta lá e produz lá. E essas mudas são distribuídas às pessoas interessadas, por exemplo. Mas eu posso ir lá comprar? Pode ir lá. Por exemplo, nós nem vendemos. Não vendemos. Eu quero comprar um pé de claro que a gente não vai lá, eu preciso de 1000 mudas. Não, claro, tô falando pessoa que precisa de 5 mudas, 10 mudas, 50 mudas. A gente fornece lá no Horto, sem custo. Legal. Sem custo. E eu tenho um desafio do prefeito Miguel agora, que ele me fez, e eu estou agora tentando me adequar para a gente cumprir. Ele pediu para mim para nós plantar 10.000 pés de IP, branco, amarelo e roxo, né? Para nós plantar a cidade, criar esse ambiente que é muito bonito. 10.000. Eu já consegui, já que também quero fazer. A gente acaba fazendo propaganda para as empresas, mas tem que falar dos parceiros, né? A Syngenta nos arrumou as mudas, 17.000 mudas de IP. Já deve entregar para nós nos próximos dias aí, então eu quero agradecer a empresa Syngenta. Fui desafiado pelo prefeito Miguel também para a gente plantar primaveras, essas primaveras que eu chamo primavera, acho que todo mundo conhece, que ela tem uma beleza ímpar. Impressionante, né? E você tem ela roxa, você tem ela laranja, você tem ela branca, tem vermelha, então assim, são diversas cores. E a gente quer tornar Lucas uma cidade florida, uma cidade que seja atrativa também nisso. E na estiagem ela fica linda. E você tem, e eu sempre falo, a natureza do Mato Grosso é a natureza como um todo, mas a nossa natureza aqui, o que chama atenção é que no período de seca está brotando, está verde. Você viu há 40 dias atrás o IP roxo estava lindo nas avenidas, ficou maravilhoso. Nós temos e o interessante da natureza, veio o roxo, agora veio o amarelo, logo depois. Então eles não vêm juntos na mesma época, né? Uma coisa que vai chamando a atenção da gente, né? São épocas distintas, 30 dias, dali 30 dias floresce o outro. Isso nos dá uma lição de que, né? A natureza, ela trabalha em consonância com tudo isso, ela tem uma forma de ser diferente e que nós podemos seguir isso, né? Como o caso do IP roxo e do pé amarelo, ele não floresce na mesma época. Isso quer dizer o quê? O embelezamento não é só naquela data, nós podemos embelezar o ano todo. Então a gente vai, né, tem esse desafio que o prefeito lançou. Claro que talvez a gente não consiga já plantar para o ano que vem os IP, né, porque você vai produzir muda e tal, mas o desafio é que a gente coloque realmente 10.000 mudas de IP e também as primaveras na cidade e dar um florido geral, porque nós temos uma cidade bonita, né, mas podemos deixar ela melhor, muito mais bonita que nós temos, né? Então assim, você pode perceber que a secretaria, as duas no caso, e quase duas secretarias, né, porque é meio agricultura e meio ambiente, né, nós acabamos unificando elas, mas você tem muita coisa para fazer. E a minha preocupação muito grande que eu tenho e que talvez não se tinha, não que eu vou dizer que eu criei tudo isso, mas você ter a secretaria com uma amplitude, principalmente o meio ambiente, com uma amplitude muito maior do que você receber projetos, analisar projetos e aprovar projetos. Nós temos um rio para cuidar, nós temos uma mata para cuidar, nós temos animais para cuidar, nós temos os belos parques nossos, nós temos os nossos lagos, então tem uma gama de coisas que a gente tem que fazer e mostrar para as pessoas que a gente está preservando e que a gente está cuidando. Porque não tem como hoje você produzir sem sustentabilidade. Eu conversei com alguns diretores de empresas aí e que eles estão colocando que existe um compromisso mundial que até 2025 todos os produtos comercializados, seja ele na compra ou na venda, vão ser rastreados. E isso é um risco que o próprio produtor, se ele não cuidar de tudo isso, ele vai ter problemas. Ele vai ter o produto na lavoura dele, se ele não provar de onde tem a origem da semente e da colheita, ele pode ficar sem comprador do produto dele. Então é preocupante isso. Então nós estamos fazendo a nossa parte, o Lucas está fazendo.
Lucas Legal vem para isso também, né? Para que a gente possa voltar, rearborizar o que foi destruído, ou como nós somos um município pioneiro na agricultura, o que tinha de ser suprimido já foi. Agora nós temos que recuperar algumas áreas que precisam ser recuperadas, e nós temos exemplo aí do Lucas Legal. Muitas áreas hoje, se você pegar as imagens antes do Lucas Legal e depois do Lucas Legal, você pode perceber que houve uma mudança substancial na preservação. Perfeito. Nós vamos ter que trazer eles de novo em outro programa. Certeza absoluta. Temos ainda muitos assuntos, ainda teríamos muitos assuntos, né, para discorrer aqui, né? Mas foi de uma valia impressionante, sabe? A população precisa saber desses detalhes que às vezes fica ausente, não tem o tempo de repente lá na prefeitura, ou sentar, né, no frente a frente assim, para poder falar, né, e foi muito importante. Seria uma coisa que a gente vê assim, que muitas vezes se trata de educação, trata de saúde, trata o mais importante. E para mim é o conjunto de tudo isso, né? Se nós tivermos um meio ambiente saudável, automaticamente nós temos uma melhor saúde, né? Se nós tivermos um meio ambiente cuidado, nós temos uma melhor educação. Então são coisas interligadas, não tem como você desligar isso uma de outra. Não existe. Né? O ser humano até tentou numa épocazinha ali, nos anos 2000 por aí, falar assim, cara, eu sou soberano. Meio ambiente vai ter que ser cuidado, preservado. Qualidade de vida é sinônimo. E a gente não pode assim aceitar, não, porque lá destruíram, também nós vamos destruir. Não, se lá destruíram, nós vamos preservar. Sim. Eu parto desse princípio, se destruíram, eles não sabiam o que estavam fazendo, ou sabiam, né? Mas eu acho assim, a nossa preservação é extremamente importante, porque nós temos que preservar a nossa vida aqui, o momento que nós estamos aqui, e do teu filho, do meu filho, do teu neto, do meu neto, que são as gerações futuras. Se você não preservar o meio ambiente, você já está vendo o calor aí, de 42, 43, 40, e incêndios no mundo inteiro. Então, esse cuidado, e fazer um apelo aqui para a população, evite de fazer queimadas, evite de queimar lixo nos quintais de casa, porque está tão seco que ali serve de combustível para causar um incêndio. Com certeza, com certeza. Luciano, não passa, por favor, antes de nós encerrarmos, eu quero fazer aqui um agradecimento especial. Gente, isso aqui, ó, nessa câmera aqui, quero agradecer, Paulo, pela tua solicitude aí nos presentear. Esse aqui foi um presente do Paulo aqui, estava ansioso para trazer aqui para agradecer pessoalmente um dos símbolos aqui de Lucas do Rio Verde, que todo mundo conhece, né? A Ema com passos largos e cabeça erguida, né, Paulo? Obrigado, você é o cara, viu? É a nossa ave símbolo de Lucas do Rio Verde, né? É isso que você colocou, né? Cabeça erguida e passos ombros. Então a Ema representa isso, né? Sim. E fiz muita questão de entregar isso em mão para você e dizer que tem outros momentos muito importantes pela frente aí, né? É isso aí, tu viu? Não foi só o Pânico que ganhou a Ema, não, assim, não. Nós ganhamos a Ema aqui é frente a frente, Luciano, suas considerações finais. É isso, eu agradeço imensamente, né, esse espaço. É muito legal ver assim, vocês usar a tecnologia dessa maneira educativa e produtiva, né? Porque não é uma coisa feita aqui só entre 4 ou 5 pessoas. É uma maneira de dizer para a população o que está acontecendo no nosso município. Então, trazer assuntos relevantes para a população é diferente de você fazer uma propaganda. Então, eu acho muito legal, eu só tenho a parabenizar vocês. Obrigado. E agradecer pelo convite de me trazer aqui com o secretário. É uma honra imensa, né? Até porque eu sou muito fã do Paulo, muito fã de vocês também. Agora vou ser fã do programa também. Vou fazer isso, seguir, curtir. Faz isso, por favor, né? Então é isso. Agradeço imensamente pelo convite. Legal. Bom, eu quero agradecer novamente, né, pela oportunidade de a gente estar aqui, de trazer para a população, não só de Lucas do Rio Verde, para o Brasil inteiro, né? Acredito que tenha pessoas assistindo em outros estados, com certeza, em outras cidades, e então assim deixar aqui meu agradecimento a você, ao Ronaldo, né? Sim. E dizer que nós estamos à disposição. Eu acho que nós temos, eu faço parte da história de Lucas, né? Eu tenho muito orgulho de falar que a minha esposa Cleci foi uma das primeiras professoras, ou a primeira professora de Lucas. Bacana, que eu fui o primeiro secretário da Escola Dom Bosco. A Escola Dom Bosco completou 40 anos esses dias atrás. E a história é muito cruel, né? A história é muito cruel. Muitas vezes se deixa pessoas que tiveram uma importância muito grande lá atrás esquecidas. Com certeza. Então a história, infelizmente, ela é muito dinâmica, né? E as pessoas que passaram muitas vezes não são lembradas com o devido valor.
Eu sempre falo, quem furou poço, quem arrancou água do poço, né, com balde, quem limpou terreno, quem fez casa, quem pintou casa, né, para você poder sobreviver numa terra inóspita, onde você não produzia nada, onde só tinha o cerradinho lá fraquinho, e você ver se transformar em Lucas do Rio Verde, uma das cidades mais importantes do Mato Grosso e do Brasil. Né? Nós somos a 6ª melhor cidade de se viver no Brasil. Nós temos hoje uma população que chega a quase 85 mil pessoas, uma cidade com 35 anos de animação política, então assim, tem muitas, e vocês vão ter oportunidade de convidar algum pioneiro para contar tudo isso que eu contei. Eu acho que é muito importante. Essa semana fiz uma fala na Câmara e falei isso, né? Falei que as pessoas acham que Lucas do Rio Verde é isso aqui, sempre foi isso aqui. Mas lá atrás, quando nós furava poço e puxava a água do poço e você não tinha energia, que você usava o lampião a gás quando tinha, senão era velhinha mesmo, que você dava aula com 4 lampião pendurados na sala de aula para dar aula à noite, num calorão desses, com a seca dessa, você já imaginou que era aquilo. As pessoas não viveram isso, né? Eles acham então que Lucas do Rio Verde é isso que está aqui. As pessoas chegaram há 15 anos e aqui. A gente tem hoje uma das cidades mais brasileiras do Brasil. Aqui tem gente de todos os estados, né? O prefeito Miguel falou que tem gente aqui de 25 estados. Exatamente. Ou seja, falta dois. Exatamente. Então isso demonstra o espírito que tem de cooperação, de entrosamento, das pessoas virem para cá, serem bem acolhidas, estarem aqui. E cada um no seu tempo fez aquilo que era possível, e cada um no seu tempo que chegou aqui colabora de uma forma ou de outra para que Lucas seja essa bela cidade, esse belo município, esse município que ninguém segura. Nós vamos já ser a melhor cidade do Brasil, se Deus quiser. Com certeza. Eu quero inclusive falar, aproveitando antes de encerrar, a gente reclama às vezes do pó hoje. Na tua época que não tinha nada aqui, né? De terra. Nossa, foi que o almoço eu tinha que tirar a toalha. Escuta essas histórias. Eu já cheguei na fase boa, faz 15 anos que eu venho. Eu já cheguei, Lucas. Era maravilhoso. Você passava a Avenida do Tocantins por cima de uma tora de madeira atravessado no rio. Quando você passava a ponte da Mato Grosso ali, só passava um carro, tinha que esperar o outro para passar. Sabe, essas coisas que a gente viveu, né? Passava a tora assim, esperava outra pessoa lá. Espera aí que eu vou passar primeiro. E viveu tudo isso com muita felicidade, muita alegria, né? Sim, eu sempre falo, foram suor e lágrimas, né? Mas todo mundo era feliz. Sim. Todo mundo compartilhava o que tinha, o pouco que tinha, compartilhava. Nós queremos trazer aqui, inclusive, já está programado, Ronaldo, já falando de antemão aqui, um cara que ele foi enfermeiro, médico, cirurgião, seu Tião da farmácia. Esse tem história para contar também, né? Seu Tião, um abraço. Gente, da minha parte eu vou agradecendo mais uma vez a sua companhia, prometendo voltar com mais um episódio aí para vocês, com muita informação, com mais entrevistado aqui, com mais entrevistados que com certeza vão enriquecer o seu conhecimento. E para você que sempre nos acompanha, um abraço e até a próxima. Ronaldo, obrigado mais uma vez. Gratidão, Luciano, gratidão, Paulo, gratidão, Gercísio, por mais um episódio, e gratidão a todos vocês que nos assistiram aí, e já fica o convite. Semana que vem tem muito mais. Uma abençoada semana para você. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808.